Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais esta edição, mais uma nova edição do programa Lux Esotérica, sempre de segunda a sexta-feira, quando possível ao vivo aqui com vocês, trazendo os temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. A sabedoria divina, aquela doutrina, caros ouvintes, promulgada pelos mestres da grande fraternidade, da compaixão e da sabedoria, a grande loja dos mestres da fraternidade branca, ao qual nós humildemente levamos aqui alguns dos tópicos do ideário dos mestres e sempre estamos procurando trazer aqui uma contribuição para a cultura, para a colcha de retalhos aí dos conhecimentos dos nossos ouvintes, e agradecemos muitíssimo aí a maravilhosa audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e também de você que está nos ouvindo e também está nos vendo pelo nosso canal da Ustream. E nós estamos estudando com vocês, ouvintes, aqui os temas do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, e estamos chegando no dia de hoje ao 19º capítulo desse livro, que realmente vai nos trazer aqui um tema de elevadíssima espiritualidade. Já tivemos a oportunidade de abordar em outras ocasiões esse tema, mas no dia de hoje estamos chegando a um texto totalmente dedicado a ele. O 19º capítulo desse livro, ouvintes, ele é denominado O Senhor do Mundo e os Seus Assistentes. Aqueles que estão chegando agora nesse conhecimento, ouvintes, da estrutura da grande fraternidade branca, não devem se impressionar, ouvintes, com as palavras que a partir de agora nós vamos começar a levar para vocês, pois nós estaremos tratando com a mais alta dignidade espiritual do planeta Terra. Um ser que está há muitos e muitos milhões de anos trabalhando para o progresso, não só da humanidade, mas dos outros 6 reinos que juntamente com a humanidade evoluem sobre esta terra. E a sua denominação, ouvintes, de Rei do Mundo, de Senhor do Mundo, de grande iniciador único, realmente, ou como a tradição judaico-cristã o chama de Melquisedeque, o rei de Salém, o grande sacerdote do Altíssimo, é o grande representante da consciência do Logos solar de Ishvara para a nossa terra, e todos os iniciados, todos os verdadeiros mestres e toda a verdadeira corrente espiritual que flui por esse planeta de uma forma ou de outra se liga com a sua consciência, ouvintes. E obviamente que representá-lo de forma gráfica não é fácil, caros ouvintes, porque Sanat Kumara, como ele é conhecido no Oriente, é realmente um ser que transcende muito a nossa compreensão comum do que venha a ser um ser. O glossário teosófico diz de Sanat Kumara: ele é o mais excelso dos 7 Kumaras, também chamado o Vaidatra, o primeiro dos quais são denominados Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanat Kumara. E todos esses nomes que começam com Sanat são nomes, designações que falam das qualificações dos graus do intelecto humano. Isso assim está declarado na doutrina secreta, ouvintes.
E a grande qualidade dessa consciência, ouvintes, que quando nós o chamamos de um ser, realmente nós limitamos muitíssimo a compreensão da sua atuação, pois é uma consciência que abrange todo o planeta. E o livro O Sistema Solar nos diz o seguinte a seu respeito: em nosso globo terreno há um grande dignatário, conhecido como o Senhor do Mundo, que representa Deus, o Logos solar, e tem o controle absoluto de toda a evolução registrada nesse planeta, não só a da humanidade e dos reinos animal, vegetal, mineral e elemental, mas também a dos grandes reinos não humanos, dos espíritos da natureza e dos anjos, ou como os chamam os orientais, os devas. Ele não deve, evidentemente, ser confundido com o espírito da Terra, o chamado Logos planetário, entidade totalmente distinta que usa a Terra como um corpo físico, como melhor será explicado em capítulos posteriores. Podemos imaginar o Senhor do Mundo como o verdadeiro rei deste mundo, que tem sob o seu mando ministros encarregados de diferentes departamentos. Ele é conhecido por Sanat Kumara, entre aspas, o jovem de 16 verões, o jovem virgem eterno. A palavra Kumara é um título que significa príncipe ou regente. Juntamente com outros que serão nomeados, ele veio ao globo terrestre, a nossa Terra, procedente do esquema venusiano de evolução, no meio da quarta, a atual Honda, e no meio da terceira raça raiz, a raça lemuriana. As finalidades da sua vinda para a Terra, juntamente com outras dignidades, primeiro, foi a de acelerar a evolução mental. Segundo, fundar a hierarquia oculta da Terra, ou seja, a grande fraternidade branca. Em terceiro objetivo, assumir o governo do globo terráqueo. Dessas diversas funções trataremos agora. E de toda essa exposição, caros ouvintes, nós vemos que estamos realmente tratando com uma consciência muitíssimo elevada. Os nossos ouvintes que estão já acostumados aqui com os assuntos que nós temos tratado, já ouviram falar várias vezes de Sanat Kumara, inclusive até programas que o mencionaram várias vezes. Mas hoje nós estamos, como esse capítulo é específico para ele, ouvintes, tratando realmente de abordar as suas funções. Então, o grande auxílio que Sanat Kumara veio trazer para a humanidade é exatamente acelerar a evolução. Não só do reino humano, que obviamente se beneficiou muito, mas também dos outros reinos. Nós vamos ver, ouvintes, nós tivemos esse auxílio sensacional que a cadeia venusiana, o esquema de mundos de Vênus, que está bem à frente da evolução terrena, acabou realmente vindo ao nosso auxílio. E é por isso, ouvintes, que Vênus, a chamada estrela matutina, a estrela que às vezes também é vespertina, né? Porque ela está sempre aparecendo momentos antes do nascer do sol, ou então momentos antes do ocaso, do pôr do sol. Vênus, que é o terceiro objeto mais brilhante no céu
depois do Sol e da Lua, ouvintes, e sempre foi confundido com uma estrela, também chamado de estrela d'alva. E os iniciados do passado, ouvintes, sempre tiveram um culto especial a Vênus. E não por acaso nós vemos, ouvintes, no livro do Apocalipse, no seu último capítulo, o 22º capítulo, na visão de São João, o próprio Jesus se identifica com a estrela, planeta Vênus, quando Jesus disse: eu sou a estrela da manhã, a geração de Davi. Então, ouvintes, Jesus também se identificou com esse trabalho, porque vocês podem se perguntar por que ele se identifica com essa estrela. A estrela que nós vamos ver é a marca dos iniciados nesse planeta. Mas vamos prosseguir aqui com a descrição do trabalho, da personalidade, se é que podemos assim dizer, de Sanat Kumara. Com Sanat Kumara vieram 3 outros Kumaras, seus discípulos, que servem como lugares tenentes ou assistentes do primeiro. E esses outros Kumaras, ou grandes regentes, encontram-se no nível de Buda e são chamados Pratyeka Budas. Estão destinados a ser nossos 3 senhores do mundo quando a humanidade ocupar o planeta Mercúrio, que é o próximo caminho evolutivo que a humanidade vai fazer. Pois há 3 senhores do mundo em cada período mundial. O atual detentor desse ofício, que é Sanat Kumara, já é o 3º. Também com ele vieram cerca de 30 mestres de ordem graduada e também cerca de 100 seres humanos da cadeia venusiana, de certo modo afiliados aos grandes, ou talvez individualizados por eles, e que se fundiram na humanidade comum da Terra. A maior parte deles só esteve na Terra durante o período crítico da nossa história. Restam ainda uns poucos para ocupar os cargos mais altos da grande fraternidade branca, até o momento em que os homens da nossa própria humanidade, da nossa própria evolução, tiverem se elevado a tal altura que lhes se permita dispensar os seus augustos visitantes. E como instrui o catecismo das escolas interiores do ocultismo, abre aspas, dos 7 homens virgens, ou seja, Kumaras, 4 se sacrificaram pelos pecados do mundo e pela instrução dos ignorantes, e ficarão conosco até o final do Manvantara, ou seja, da manifestação atual. Conquanto invisíveis, estão sempre presentes. São a cabeça, o coração, a alma e a semente do conhecimento imortal, ou Janana. Nunca falarás, ó Lanu, dos grandes diante de uma multidão, mencionando-os pelos nomes. Somente os sábios compreenderão o que queres dizer. O Senhor do mundo, que é o chefe da fraternidade branca, não é apenas um corpo de homem e também com os seus assistentes, pois cada um dos quais tem de cumprir seu dever dirigindo a evolução sobre a Terra, mas também uma estupenda, eles formam unidade, um instrumento plenamente flexível na mão deste Senhor, uma arma poderosa que ele pode manejar. Também é conhecido como o grande iniciador único, embora
no caso da primeira e da segunda iniciação, lhe seja facultado delegar a outro mestre a celebração da cerimônia em seu lugar. Mas até então o oficiante se volta e invoca o Senhor do mundo no momento crítico de conferir o grau. Ele, Sanat Kumara, é a força que dirige toda a máquina do mundo, a corporificação da vontade divina. Sua consciência abrange a totalidade da vida sobre o nosso planeta. Em suas mãos estão os poderes da destruição cíclica, pois ele brande o Forrat em suas formas mais altas e pode lidar diretamente com as forças cósmicas fora de nossa cadeia planetária. Dir-se-ia que trabalha geralmente com a massa da humanidade, em lugar de trabalhar com indivíduos. Mas, quando ele exerce influência sobre uma única pessoa, parece fazê-lo através do seu Atma, ou seja, do seu eu mais profundo e imortal, e não simplesmente através da alma, e muito menos através do nosso eu aqui corporal. Nenhum dos senhores de Vênus, como são normalmente chamados, encarnou em nossa humanidade. Eles não tomaram, na verdade não poderiam fazê-lo, corpos humanos. Em vez disso, construíram para si veículos semelhantes aos supremos ideais da forma humana na aparência, porém absolutamente diversos deles, por não poderem sofrer a influência do tempo e não serem capazes de mudança ou decadência. Conquanto tenham sido usados por cerca de 16 milhões de anos, esses corpos continuam precisamente como eram no dia em que foram feitos que foram pelo poder de Kriya Shakti, o poder da energia criativa. Devem ser havidos por uma espécie de materialização permanente. Construídos como estátuas, apresentam para a vista e para o toque dos seres humanos a aparência de homens vivos comuns. Sua morada foi e é a imperecível terra sagrada, onde brilha permanentemente a estrela flamígera, a estrela chamejante, símbolo do monarca da terra, o polo imutável, a cuja volta gira sempre a vida da terra. E é desnecessário dizer que o polo mencionado não é o polo geográfico, senão o que podemos chamar polo espiritual da terra, localizado atualmente no deserto de Gobi, e o nome místico desta terra sagrada é Shambhala. Então aí, ouvintes, nós temos algumas características desta grande dignidade espiritual, o grande iniciador único, cuja importância, ouvintes, transcende qualquer coisa que nós podemos falar, porque foi Sanat Kumara e os outros Kumaras que estão no nível de Buda e os mestres que com ele vieram e outros seres que implantaram, ouvintes, a civilização nesse planeta. Pois até um certo momento a humanidade aqui na Terra não passava de um grupo realmente de seres que não estavam muito além do reino animal. E a sua presença, ouvintes, as suas instruções fizeram com que o ser humano percebesse que dentro dele existe alguma coisa maior, pois nós vamos ver aí pelo texto que nós vamos continuar lendo e também outras fontes, que eles incitaram o desenvolvimento da chama da mente dentro da consciência do ser humano. E
os exemplos que eles deixaram são a verdadeira origem do sistema monárquico, né? Que até bem pouco tempo atrás se diziam que os reis eram divinos. Verdadeiramente divinos foram os primeiros monarcas da nossa terra, porque foram descendentes e foram aqueles que chegaram da cadeia venusiana para implantar aqui a civilização. Então, as preocupações que muitos ufólogos têm por aí, se os extraterrestres realmente estão aí influenciando a Terra, ouvintes, isso realmente é uma verdade, mas nesse sentido, no sentido do auxílio das humanidades que existem no nosso sistema solar. E quem sabe no futuro nós mesmos vamos auxiliar aí outras humanidades que existem aqui no sistema solar, ouvintes. Mas nós temos aqui também o livro O Governo Interno do Mundo, de Annie Besant, que também fala sobre Sanat Kumar, né? E ela cita inclusive Helena Petrovna Blavatsky, que fala dos 3 Kumaras, né? E esse nome sendo derivado do budismo. E Blavatsky fala sobre eles, os chamando de Pratyeka Budas, ou os Budas solitários, ou também chamados de Budas egoístas, se é que poderia se aplicar um termo a uma entidade espiritual que já está no nível de Buda. De forma alguma, diz aqui Annie Besant, este não é um bom nome, ou seja, Buda solitário ou Buda egoísta, pois esse nome lhes foi dado porque o termo Buda tem sido aplicado especialmente ao Supremo Instrutor. E também pelo fato que eles não ensinam, eles não instruem, seu trabalho sendo de serem governadores, serem regentes, e não instrutores. Então os homens, na sua cegueira, acabaram os mencionando como Budas solitários ou Budas egoístas, porque eles trabalham sozinhos, isolados e muito distante do burburinho, da confusão da vida egoísta que a massa humana acaba vivendo. E a doutrina secreta mencionada aqui por Annie Besant também diz: mais elevado do que os 3 há apenas um, no céu e na terra, que é justamente Sanat Kumar. E Annie Besant menciona: muitos estudantes se admiram a respeito do que significaria esta frase, pois obviamente está mencionando este grande ser, ouvintes, que rege a vida espiritual da Terra. E como nós dissemos, ele é o grande chefe da fraternidade branca, ouvintes, que está sempre trazendo aqui para a Terra todos os eflúvios necessários para que haja evolução espiritual. No segundo bloco do nosso programa de hoje, nós vamos continuar falando no trabalho do Senhor do Mundo. Esperamos que essas informações, ouvintes, venham a contribuir aí para o conhecimento dos nossos ouvintes, nossos telespectadores, sobre a estrutura da fraternidade do governo interno do mundo. Então vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo, ouvintes, convidando vocês a se integrarem aqui no nosso trabalho. Aqueles que tiverem disponibilidade, venham fechar o círculo aqui conosco, fazendo a energia girar, ouvintes, no universo e também aqui nessa nossa iniciativa.
Vamos ao intervalo, ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Aqui você ouve o melhor. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida, para todo o ano de 2011. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Sim, ouvintes, estamos voltando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo muitíssimo aí a audiência daqueles que nos acompanham aí diariamente ao vivo e também de você que está nos assistindo a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada na Loja Esotérica Virtual, a Levir. Não deixem de conhecer, ouvintes, a Loja Esotérica Virtual. Se integrem aqui no nosso trabalho. Com uma pequena contribuição vocês estarão ajudando a manter esta nossa iniciativa e outras que nós sempre estamos trazendo para vocês. Mas vamos dar continuidade, ouvintes, aos nossos estudos aqui, realmente muito interessantes, sobre o Rei do Mundo, Sanat Kumara, o grande iniciador único, aquele, caros ouvintes, que deu origem à tradição dos mistérios no nosso planeta. Pois se há uma tradição realmente espiritual no planeta Terra, é de que foram estabelecidos certos ritos, foram trazidos certos poderes do Altíssimo e que são periodicamente transferidos de mestre para iniciado ao longo do tempo.
E esse poder, ouvintes, obviamente só pode vir de um lugar, só pode vir da força da sabedoria de Deus. Então, o primeiro que transmitiu esse poder não foi realmente um homem comum, mas foi justamente Sanat Kumara, os seus outros 3 Kumaras que com ele vieram, que estão no nível de Buda, e obviamente os mestres que também com ele vieram, que foram capazes, ouvintes, de estabelecer os mais poderosos rituais de espiritualidade que são realizados na humanidade. Então, as igrejas guardam esse poder, ordens secretas ou discretas, mas que são ritualísticas, como a maçonaria, como a Rosa Cruz, também guardam esse poder, onde o poder da chama divina é transmitida de mestre para discípulo, de mestre instalador para mestre instalado, de bispo para sacerdote, e assim em diante, ouvintes. E eu tive o privilégio, ouvintes, de receber essa força e posso dar testemunho, ouvintes, da graça divina, que é fazer parte, caros ouvintes, da realmente vetusta, da antiquíssima ordem de Melquisedeque, a ordem que congrega todos os sacerdotes, tanto do Oriente quanto do Ocidente, e que transmitem, ouvintes, o poder de Deus para os homens, para o benefício geral de todos aqueles que buscam realmente auxiliar na elevação espiritual da humanidade. E a raiz de tudo isso, caros ouvintes, é Sanat Kumara. Sanat Kumara é o primeiro e é o grande iniciador que transmite, ouvintes, todo esse poder para a humanidade. Aqueles nossos telespectadores que estão nos acompanhando pela Ustream estão vendo que as imagens que nós mostramos são meramente ilustrativas, não há realmente nenhum compromisso de representar fotograficamente quem seja realmente Sanat Kumara, até porque a sua verdadeira natureza, ouvintes, é espiritual. Mas continuemos aqui, depois de mencionarmos que a grande capital espiritual do planeta, ouvintes, é Shambhala, que outrora, ouvintes, foi a grande Ilha Branca, que tinha ali a cidade das Portas de Ouro, que era uma ilha num oceano que ao longo do tempo, ouvintes, este oceano, esse mar foi secando e resultou, depois de muitos milhões de anos, apenas no deserto de Gobi, que se localiza ao norte da China e ao sul da Mongólia, ouvintes, um lugar realmente muito ermo, muito espiritual. Muitos e muitos peregrinos fazem aquela rota e informam justamente das influências realmente estranhas que acontecem ali naquele local, pois a cidade sagrada, ouvintes, apesar de não existir mais fisicamente, ela permanece nos planos espirituais. E também aqui o livro O Sistema Solar também menciona: uma vez a cada 7 anos, o Senhor do Mundo realiza em Shambhala uma grande cerimônia, muito semelhante ao evento anual chamado Festival de Vesak, mas em escala ainda mais grandiosa e de um tipo diferente. Nesta ocasião são convidados todos os mestres e até alguns iniciados abaixo desse grau, e têm assim a oportunidade de entrar em contato com o seu grande líder.
em outras ocasiões, ele trata somente com os chefes da hierarquia oficial, a não ser que convoque, por motivos especiais, outros à sua presença. Já dissemos que, em qualquer período mundial, há 3 sucessivos senhores do mundo. A tarefa do terceiro é muito maior que as do primeiro e do segundo, porque ele incumbe completar satisfatoriamente esse período evolutivo e entregar milhões sem conta de criaturas em evolução nas mãos do Manu Semente, que será responsável por elas durante o Nirvana interplanetário, e as entregará, o Manu Semente, por seu turno ao Manu Raiz do globo seguinte. Tendo cumprido esse dever, o terceiro Senhor do mundo toma outra iniciação inteiramente fora do nosso mundo e atinge o nível que nós abordamos no programa de ontem, de vigilante silencioso. Nesse cargo, nessa capacidade, permanece de guarda durante o período de uma ronda, e só depois que a onda vital ocupa novamente o nosso planeta e está pronta, mais uma vez, para deixá-lo, ele abandona a estranha tarefa que a si mesmo se impôs e a transmite ao seu sucessor. O vigilante silencioso é, na verdade, o grande guardião espiritual da Terra. Inclusive, ouvintes, está incumbido de que seres de outros sistemas solares e também até de outros sistemas planetários, que não aqueles que tiverem, obviamente, sido convidados para participar da vida, que eles estejam impedidos de vir influenciar, ouvintes, na vida do nosso planeta, porque não é simplesmente vir de um outro sistema planetário e fazer o que quiser com a vida da Terra, porque nós podemos ver pelo comportamento dos extraterrestres que estão visitando o nosso planeta, que eles, obviamente, não interferem em praticamente nada na vida aqui da Terra. Não entram em contato direto, não se apresentam publicamente, porque eles sabem justamente que eles estão abaixo de poderes espirituais cuja magnitude eles conhecem, ouvintes. Então, o vigilante silencioso, que é um ser da 9ª grande iniciação, ele é o caminho seguinte que vai tomar o Sanat Kumara, que atualmente é o Senhor do Mundo. Isso só depois que ele tem entregado todo o processo da evolução da nossa atual cadeia para o processo futuro, ouvintes, da evolução. E agora nós chegamos ao ponto, ouvintes, de tratar sobre o efeito produzido sobre a evolução mental do nosso planeta pela chegada dos senhores da chama, como ficaram conhecidos os grandes seres que vieram para cá, provindos da cadeia venusiana. E essa influência pode ser dividida em 2 partes. Primeiro, o efeito produzido na humanidade em geral. E segundo, o ímpeto dado ao reino animal. Então, lidando primeiro com a humanidade e seguindo, o curso natural dos acontecimentos, deveríamos dedicar-nos nesta ronda, que é a 4ª ronda dentro desse processo, caros ouvintes, que nós estamos passando na Terra e nos outros 6 planetas que fazem parte dela, né? Nós deveríamos estar nos dedicando ao desenvolvimento das emoções, ou seja, o princípio astral. A ronda seguinte,
que será a quinta, seria especialmente consagrada ao desenvolvimento da mente, o princípio mental. Mas tão grande foi a influência exercida pelos senhores da chama sobre a evolução mental que o progresso avançou uma ronda inteira, tendo sido o intelecto consideravelmente desenvolvido nesta quarta ronda. Ao mesmo tempo, nos leva a compreender que o intelecto, de que tanto nos orgulhamos, é infinitesimal, é muito pequeno se o compararmos com o que o homem comum possuirá no ponto culminante da próxima ronda, ou seja, a quinta. E aí vale um comentário, ouvintes, de que esse processo de avanço que a humanidade sofreu ou recebeu, ganhou de presente, também tem as suas consequências, porque obviamente que eles estiveram aqui não só para dar esse presente, mas porque haviam outras situações que nós vamos ver a seguir. Mas como toda iniciação, caros ouvintes, como todo poder também implica num aumento de responsabilidades. E eu acho que a nossa humanidade ainda não compreendeu exatamente isso. Pois o nosso corpo físico, ouvintes, como está manifesto nesta atual ronda, ele é totalmente adaptado apenas à transmissão das emoções. Esse nosso corpo, que é 70% de fluidos, ele responde prontamente às emoções, e quem controla o corpo, na verdade, são as emoções. Mas se em nós, ouvintes, seres humanos, foi despertada a mente, nós deveríamos estar conscientes disso, e ao invés de apenas acoplarmos a mente às emoções, criando, caros ouvintes, um aumento de todas as demandas emocionais, porque nós sabemos que a maior parte dos problemas de saúde, a maior parte dos conflitos, dos problemas do mundo, vem da incompreensão da nossa verdadeira natureza, de que nós somos realmente seres espirituais, consciências evolucionantes, que estamos aqui na matéria para buscar experiência. Porque as pessoas vivem para satisfazer os seus desejos, para satisfazer as suas necessidades físicas, e acabam usando a mente, ouvintes, para levar ou elevar esses desejos, esses impulsos que muitas vezes são puramente animais, puramente quase que irracionais. São compulsões que pertencem muitas vezes aos reinos elementais. Então o homem, o ser humano, é muitas vezes um ser que sofistica a barbárie com a sua mente. Nós deveríamos fazer uma coisa muito mais elevada. E ao invés, ouvintes, de cometermos tantos crimes, não só contra a natureza, contra os outros reinos, e o pior, contra nós mesmos, contra os nossos semelhantes, nós deveríamos usar esse poder mental para o nosso esclarecimento, para o domínio, para o apaziguamento da nossa natureza puramente animal, que é o corpo, e também dos nossos desejos, que obviamente não devem ser deixados sem satisfação, mas nós não podemos, ouvintes, transformar a mente como um armamento, como um poder que potencializa a criatividade e a extensão desses desejos e dessas pulsões materiais que nós temos. Então a humanidade precisa compreender que esse presente divino, esse fogo dos deuses que os senhores da chama, os senhores da fraternidade branca nos trouxeram, é para o nosso benefício espiritual. Então o ser humano precisa pensar, precisa exercer esse poder, ouvintes, mental, antes de prosseguir
realmente com as coisas do jeito que elas estão seguindo nos dias de hoje. Mas voltemos aqui ao texto do livro que vai nos falar justamente sobre isso. E o texto aqui nos diz que quando chegar, ouvintes, o verdadeiro tempo do desenvolvimento da mente, que é na próxima ronda, aquilo que nós chamamos de inteligência, de intelecto hoje, será realmente uma pálida lembrança, apenas uma chispa dos poderes que a mente humana realmente vai atingir lá na frente na evolução. Mas continuando, note-se aqui que há outro grande dignatário sobre a terra, ainda maior do que Sanat Kumara, embora pouco se saiba dele ou de sua função. Sobre ele escreveu Helena Petrovna Blavatsky, no texto que nós já mencionamos de Annie Besant. Mais alto do que os 4 há apenas um, assim na terra como no céu, o ser ainda mais misterioso e solitário, que é o vigilante silencioso. Então, a evolução, ouvintes, da humanidade foi acelerada e muitos aproveitaram essa aceleração e não só foram acelerados, mas foram potencializados, ou seja, o crescimento de muitos seres humanos que, com o intelecto que nos foi brindado, compreenderam a essência espiritual do ser humano. Eles evoluíram não em progressão geométrica, caros ouvintes, mas em progressão de potências. E então, muitos hoje nós temos sobre esse planeta, com certeza, ouvintes, mais do que 5 milhões de pessoas que já estão ligadas diretamente com os mestres de sabedoria, são aspirantes, são discípulos e muitos atualmente já são até iniciados, já são um núcleo que está ligado realmente com a fraternidade branca e receberam o sinal, caros ouvintes, de Sanat Kumara sobre as suas auras. E o outro aspecto, ouvintes, que vai ser considerado agora é o efeito produzido sobre a chegada dos senhores da chama sobre o reino animal, no advento dos chamados senhores da chama. Em A Doutrina Secreta mencionam-se os senhores da chama como se projetassem a centelha nos homens irracionais e neles despertassem o intelecto. A expressão, um tanto ou quanto curiosa, não deve induzir-nos a pensar que eles atiraram alguma parte de si mesmos nos corpos humanos. Agiram antes como um estímulo magnético. Brilharam sobre as pessoas como o sol brilha sobre as flores e as atraíram para si, permitindo-lhes assim desenvolver a centelha latente e que pôde assim se individualizar-se. Em outras palavras, aceleraram de tal sorte os germes da vida mental que estes começaram a crescer. Seguindo-se a isso, a grande irrupção através da mônada, da chispa divina, que denominamos a terceira onda vital, que causou a formação do corpo causal, o nascimento ou a descida do ego, da alma, para quantos haviam estado a subir provenientes do reino animal. Tão instantânea foi a resposta que surgiu à expressão segundo a qual eles deram ou projetaram a centelha da mente. Mas a centelha não foi dada, foi antes avivada em chama. Pois, como dizem os orientais, ouvintes, uma única vela pode acender milhares, quiçá até milhões de outras velas a partir da sua chama, sem se alterar e sem alterar as outras. Ou seja, a chama, a vela,
a luz, a centelha divina dos seres, os senhores da chama, é que fizeram o ser humano compreender o que ele é e o poder espiritual que está dentro de nós. Então, a centelha, repetindo, a centelha não foi dada, foi antes avivada em chama. O poder do Logos, do Verbo divino de Deus, foi concentrado pelos senhores da chama, como os raios do sol são concentradas por uma lente, e sobre essa influência a centelha respondeu, aparecendo. Os senhores da chama são os verdadeiros Manasaputras, ou seja, os filhos da mente, vindos como vieram da quinta ronda, a ronda mental da cadeia venusiana. Os senhores de Vênus permitiram assim a milhões de entidades tornarem-se humanas, pois os homens, nas primeiras fases da evolução nesse planeta, ouvintes, eram praticamente bestas, verdadeiros animais desprovidos realmente até daquilo que nós chamamos de humanidade, quanto mais de mentalidade. Então muitos que ainda estavam no reino animal conseguiram se individualizar, ouvintes, devido à presença desses seres. Sem a sua influência, tais entidades ainda estariam no reino animal, pois no globo da Terra, na quarta ronda, se registrou um desvio do que podemos denominar o método evolutivo direto, uma curiosa brecha na ordem regular e metódica das coisas, sendo este, o nosso atual momento evolutivo, o ponto mais central da evolução. Marcou o último momento em que era possível a membros do antigo reino animal lunar atingir a individualização. Consequentemente, fez-se um esforço vigoroso, um arranjo especial para oferecer a última oportunidade ao maior número possível de indivíduos, de chispas divinas que estavam prestes a se tornarem humanas. Para esse fim, reproduziram-se especialmente as condições da primeira e da segunda rondas, em miniatura, na primeira e na segunda raças raízes do atual planeta Terra. Condições que, nas rondas anteriores, os egos atrasados não tinham sido plenamente capazes de aproveitar. Agora, com a evolução adicional que tinham experimentado na terceira ronda, alguns puderam aproveitá-las e assim precipitaram-se no último instante, antes que a porta se fechasse, e tornaram-se humanos. Os senhores da chama chegaram à Terra precisamente um momento antes de fechar-se a porta, a fim de ajudar nesta época atarefadíssima. Tais entidades individualizadas naturalmente não alcançarão um alto nível de desenvolvimento humano, mas pelo menos quando fizerem nova tentativa em alguma cadeia planetária futura, ter-lhes-á sido vantajoso ter tido essa experiência, ainda que escassa, de vida humana. E entre outros planos para auxiliar a evolução, os senhores da chama trouxeram de Vênus certas adições para os nossos reinos, e principalmente, ouvintes, aspectos culturais que estão presentes até hoje, como nós dissemos, a civilização, o conceito, ouvintes, de governo, de hierarquia, pois a fraternidade branca realmente é um governo altamente hierarquizado, mas que também tem um aspecto de rede, porque os mestres estão espalhados pelo mundo todo, eles não estão conectados fisicamente, estão conectados numa rede espiritual. Mas, além dessas contribuições, ouvintes, que são excepcionais
para o avanço da mente humana, sendo os senhores da chama de Vênus os verdadeiros anjos, caros ouvintes, que protegem, que alentam a evolução mental da humanidade, também a grande contribuição que eles fizeram com a implantação da fraternidade espiritual, da fraternidade branca na Terra. E faltou, como introdução, ouvintes, a esse assunto, apenas dizer que sobre todos os iniciados da grande fraternidade branca, ouvintes, é aposto o símbolo do grande instrutor dos mestres da fraternidade branca, o grande rei do mundo. E o seu símbolo, ouvintes, é a estrela de 5 pontas. A estrela que brilha radiante nos templos da iniciação, estrelas de 5 pontas que nós encontramos representadas nas bandeiras, nas flâmulas dos países, nos escudos dos diversos poderes seculares, militares, legislativos do mundo. Essa estrela de 5 pontas, ouvintes, quem tem clarividência pode enxergar no alto da aura dos indivíduos, no seu corpo mental, abstrato, que é um corpo imortal. Quando o indivíduo é o iniciado, ali brilha a estrela de 5 pontas. E a partir desse momento, ouvintes, que o indivíduo recebe esse sinal, que ele é realmente iniciado na fraternidade branca, é nesse momento, ouvintes, que o indivíduo ganha realmente aquilo que as religiões chamam de salvação. Porque salvar, caros ouvintes, como nesses nossos computadores que nós estamos usando aqui para nos comunicar, o que é salvar um arquivo? É gravar permanentemente uma informação no HD ou num CD-ROM, num DVD-ROM. Salvar é inscrever, ouvintes, permanentemente. E os mestres, quando avaliam e realmente fazem as provas, levam o indivíduo às provações antes da iniciação, para que o indivíduo desenvolva certas características, para que ele venha a ser útil na tarefa de elevar a espiritualidade do mundo, ouvintes. Eles fazem todos os testes, fazem todos os ajustes, porque a partir do momento que o instrutor do mundo, caros ouvintes, o Cristo, que concede a primeira e a segunda iniciação na fraternidade branca, quando ele invoca, ouvintes, o poder da estrela flamejante, a estrela que brilha no Oriente, a estrela de 5 pontas de Sanat Kumara, e ele impõe, ouvintes, as suas mãos, as suas energias sobre a cabeça desse iniciado, ele o salva, caros ouvintes, ele o grava no número dos seres que um dia se tornarão plenamente imortais, plenamente conscientes da sua divindade, e em poucas encarnações se transformarão também em mestres despertos, como os mestres que nós conhecemos. Então, toda a verdadeira estrutura espiritual do planeta, ouvintes, está ligada ao Senhor do mundo, a Melquisedeque, o Sanat Kumara, o grande sacerdote do Altíssimo, que é o patrono, ouvintes, o primeiro de todos os iniciados e mestres desse nosso planeta. E só podemos recomendar que vocês procurem mais informações, outros estudos a esse respeito, porque aí, devido ao adiantado da hora, o nosso programa está terminando no dia de hoje, ouvintes. E convocamos a vocês para me auxiliar a encerrar esse trabalho com uma última vibração, ouvintes, elevando as nossas consciências uma vez mais à nossa divindade e nos conectando sempre que possível à grande fraternidade dos mestres, dos iluminados nesse planeta. Vamos, ouvintes, aqueles que assim quiserem, aqueles que
conseguirem, ouvintes, vamos nos conectar à vibração dos santos seres, do divino instrutor do mundo, o Senhor Maitreya, que com a sua irradiante aura engloba todo o planeta, transmitindo as suas influências, as suas bênçãos, não só atendendo, ouvintes, aos iniciados, aos mestres, mas a todos os seres humanos que sofrem, a todos os seres humanos que buscam a espiritualidade, a todos aqueles que realmente querem estar na presença de Deus e dentro de uma vibração espiritual. Vamos, ouvintes, nos recolher, fechando os olhos, uma vez mais sentindo o batimento cardíaco. Vamos sentir a vida que pulsa no nosso coração e vamos procurar, ouvintes, com o poder da nossa mente, visualizar no centro dos nossos corações a chispa divina, a joia inefável que repousa brilhando sobre o lótus dos nossos corações. Façamos essa luz brilhar, se expandir, preenchendo todo o nosso corpo, preenchendo todo o nosso ser, se expandindo, iluminando, purificando o nosso corpo e ao nosso redor. E vamos, ouvintes, procurar nesse instante solene e sagrado compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa que habita o coração de vocês brilhe cada vez mais a cada vez que nós invocamos aqui no nosso programa, e que vocês invoquem nas suas meditações, nas suas preces, orações, nos seus momentos de interiorização e de reflexão. O rumo sempre é uma vida mais ampla, mais espiritualizada, uma vida mais harmonizada com a natureza e com os nossos semelhantes. É a esta causa que serve esse nosso pequeno e humilde programa, mas que está sempre aqui levando, ouvintes, essa tocha, fazendo brilhar a luz esotérica, ouvintes, a luz oculta, que é essa que está brilhando nesse instante no coração de vocês. Nosso programa termina aqui. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso para todos vocês. Fiquem agora aí com a nossa programação musical, sempre interativa, da Rádio Esotérica FM. Esperamos vocês nos próximos programas, ouvintes. E para finalizar, recebam aqui o meu abraço, que é virtual, mas é forte, caros ouvintes. É poderoso, é caloroso, é fraternal, para todos vocês, queridos e queridas ouvintes e também telespectadores aqui do programa Lux Esotérica. Até a próxima oportunidade.
Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua